Bom dia a todos, um feliz sábado. Prazer estar com os irmãos aqui no Espaço Novo Tempo, estar com os irmãos aqui também online, aqui nas câmeras, através das redes sociais. Obrigado pelo convite, queridos. Sempre é um prazer estar com vocês aqui. E nesta manhã, como foi cantado, como foi orado, queremos trazer uma mensagem relevante, uma mensagem que não seja meramente informativa, mas que seja transformadora. Eu gostaria de esclarecer que, geralmente eu gosto de usar as mídias, mas meu computador pifou, Paulinho. Tem um problema de software aí. Preciso ir atrás de alguém para me ajudar aí nos equipamentos aí para poder voltar a fazer meus PowerPoints. Então vou voltar ao sistema antigo, viu, Maurício? Ao sistema como deve ser, né? O papel, a caneta, mas o conteúdo, pela honra e glória de Deus, será o mesmo. A mensagem desta manhã hoje, meus amigos, chama-se A Mensagem de João Batista. Quando eu falei de uma mensagem relevante, uma mensagem importante, eu quero deixar bem claro para vocês que existem personagens bíblicos que muitas vezes eles nos chamam a atenção porque eles não fizeram uma coisa apenas, mas o contexto, a maneira como eles viveram, a maneira como eles pregaram, o legado que eles deixaram, a história. Isso realmente impactua muito em nossa vida, porque nós temos sempre lições preciosíssimas a serem tiradas. E na mensagem de João Batista, eu fiquei assim tocado a pregar sobre isso, porque já há um ano que vivemos neste mundo numa pandemia. Eu não vou falar sobre o Covid, tá bom? Não vou falar sobre profecia. Mas em razão de pandemia, em razão de tanta coisa acontecendo, eu percebo que é uma tendência natural que nós vamos ali migrar para profecias, acontecimentos, sinais. E muitas vezes também precisamos lembrar de outros temas bíblicos relevantes, outros assuntos muito sérios que precisam ser colocados em pauta, e isso é tanto para a igreja no singular como no coletivo. Nós precisamos entender isto. Só mudamos as eras. João Batista não pregava com microfone nem com câmeras. Mas o conteúdo é o mesmo e a mensagem é presente e relevante também, tanto quanto foi no tempo dele. Eu gostaria de começar, para a introdução, que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos 11 a 17. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 11 a 17. Vamos aqui comigo, da maneira como você se encontra, vamos inclinar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, estamos aqui nesse momento para pregar a sua palavra, abrir a Bíblia e pedimos que nos ilumine a fim de que o conteúdo do que vamos ler venha impactar o nosso ser e abrir os nossos olhos. É o que lhe pedimos desde já, com a presença do Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 1, versículo 11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Que mensagem! João Batista, ele foi um nascimento anunciado pelo anjo Gabriel. Sim, o anjo Gabriel que também visitou Maria. O anjo Gabriel que esteve com Daniel há 300 anos antes. O anjo Gabriel que esteve com João, o discípulo amado, quase 100 anos depois, quando foi escrito o livro do Apocalipse, e o próprio Evangelho de João, na ilha de Patmos. Veja então que o anjo Gabriel, supõe-se que seja aquele que tomou o lugar de Lúcifer nas cortes celestiais, o mensageiro principal de Deus, e esteve perante Zacarias. Zacarias era um levita, era um sacerdote, era uma pessoa que trabalhava no templo. E na sua escala de trabalho ele teve essa revelação com a presença do anjo Gabriel. E Zacarias já avançado em idade,
Tal como aconteceu com Abrão, não poderia ter filho. Sua esposa também não teria mais filhos pela idade, sua esposa Isabel. E ele então teve a bênção de receber a mensagem: você vai ser pai. Você vai ser pai de um menino. Esse menino vai se chamar João. João significa, queridos, o Senhor é gracioso. O Senhor é cheio de graça. O que aconteceu ali também foi muito interessante, porque Deus determinou o nome dele, tal como Deus muitas vezes determina o nome dos filhos. E numa tradição judaica, os filhos receberiam o nome dos pais, ou dos nomes de família, dos cabeças da família. E João recebeu o nome direto de Deus, porque o nome dele era a própria função que ele exerceria. Isso é muito bonito, né? Correlacionar o nome com o ministério. Isso é muito importante. E ele seria então, e diz no versículo 17, ele irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para a conversão, olha só, para converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Ele seria um precursor de Jesus. Ele seria um homem especialmente preparado no coração de Deus para fazer uma grande obra que anunciasse a vinda de Jesus, que por coincidência era o seu primo. Ok? Voto do nazireu, ele não beberia nada extraído da uva. Notem que a bebida forte também, nada de cunho fermentado, porque nenhum tipo de vacilo na temperança, vamos dizer assim, poderia haver na educação e na condução desse homem. Ele teria temperança, né? Ele seria uma pessoa que teria um hábito de vida, um estilo de vida, com hábitos alimentares e tudo, que agradassem ao Senhor, que fosse de uma forma, então, compatível para ele receber ou manter o Espírito Santo que ele teria desde o ventre de sua mãe. Ou seja, porque eles teriam o Espírito Santo desde o Espírito materno. Nós vimos isso no versículo 15. O Espírito Santo estava com João Batista desde o momento de sua concepção. Ele já estava com o Espírito Santo na sua missão, desde o que ele era embrião, desde as etapas gestacionais. Por isso que aqui abre um parêntese, né? Vida existe no ventre materno a todo momento, por isso que nós somos a favor da vida e contra o aborto. Entenderam? Porque o Espírito Santo já estava no ventre de Isabel para preparar o profeta. Entendam? Por isso que é muito importante quando apresentamos os filhos, quando oramos pelos filhos, porque a obra de Deus já começa ali, quando nós somos papais e mamães. Ele seria então um homem que teria hábitos diferentes, por exemplo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 3, no tocante a um aspecto da temperança de João Batista. Eu acho que poderá ser projetado, me ajuda então, né? Mateus capítulo 3, versículo 3, olha só, por exemplo, o hábito dele. Por que ser referido, né, por intermédio do profeta, voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Por quê? Porque João Batista, ele habitava no deserto, logo depois que ele cresceu. Ele foi ao deserto e ali ele se desenvolveu, ok? Ele cresceu. E dentro da sua prática do deserto, de vida no deserto, ele se alimentava de mel silvestre, e a Bíblia diz na sua tradução em português, de gafanhotos, que na verdade, gafanhoto é um nome comum, coloquial, a uma planta, né? É um tipo de leguminosa da família das acácias, que produz uma vagem, né? Que eu acredito que tem o formato de um gafanhoto, por ser compridinha, e ela é chamada gafanhoto. Então, João Batista, ele se alimentava de uma grande fonte de proteína vegetal, né? De uma planta que dava na região desértica. Ele não estava no deserto extremo, mas ele estava naquela região árida, e ele então cresceu a temperança, a sua juventude, em meio à natureza, se alimentando de mel, energia, sais minerais, nutrientes, não dizendo que isso deve ser agora a dieta ideal, né? E a gente tem que tomar um certo cuidado, porque há irmãos muito sinceros que quando vem algum detalhe na Bíblia, por exemplo, falam assim, essa é a dieta de João Batista, aquela é a dieta do Éden, essa é a dieta do solo, dieta do subsolo, dieta das árvores. Queridos, nenhum desse tipo de texto bíblico está afirmando essa ou aquela situação. Fechando parêntese, ele foi criado em meio à natureza, e em meio à natureza ele começou a contemplar a Deus. E no momento ideal, que é a juventude, ele começou o preparo ideal da sua vida, que é o preparo ideal da nossa vida também. Por isso que a juventude é uma fase muito importante. A temperança, o autocontrole, a disciplina própria, tudo isso, ele desenvolveu a mente e o espírito focados na missão de anunciar o Messias. Ele era um estudioso da palavra de Deus, ele tinha ciência da sua missão, que os seus pais o educaram assim, e ele era uma pessoa que estava
totalmente comprometido com a pregação do Evangelho, porque ele sabia que deveria pregar, não somente para judeus, para não-judeus, aparentemente, porque nós vamos ver aqui nos textos, mas toda a humanidade precisaria se arrepender e confessar os pecados. João Batista, então, aparece no cenário. Vocês veem geralmente aqueles textos, aqueles diagramas de internet, né? Um homem assim bem rústico, porque ele se vestia com a pele de camelo, né? Um cinto simplesmente sobre sua cintura, simples, mas com uma oratória que não era uma oratória simplesmente para engrandecimento próprio, mas preparada pelo céu, em que, na verdade, a gente sempre chama atenção para o conteúdo da mensagem. João Batista vivia uma verdadeira religião em teoria e prática. Ele não somente falava, ele vivia. E ele entendeu que a sua missão era uma missão de humildade, uma missão que ele deveria se distanciar. Agora vai parecer complexo. Se distanciar da religiosidade e se distanciar da política, no sentido mais amplo e completo. João Batista, então, era um homem que sabia, e Deus o revelou, que ele deveria pregar a verdadeira religião, aquela que não se misturava com uma religiosidade já corrompida, de formalismos, de excessos, de coisas absurdas, como também João Batista sabia que política e religião nunca se misturariam. Ele precisava pregar, então, a verdade completa. E assim, então, o profeta, ele tem a sua mensagem, como nós vemos aqui, porque este é referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa passagem de Mateus capítulo 3 é uma citação do evangelista Mateus, ipsis literis, de Isaías 43:5. É interessante que agora, com a lição da escola sabatina que vocês estão estudando, a mensagem de Isaías, o livro de Isaías, tem 66 capítulos. E o livro de Isaías, ele coincidentemente com seus 66 capítulos, ele coincide também com 66 livros da Bíblia Sagrada, e os 39 primeiros livros de Isaías, eles têm uma conformação, um estilo literário e uma mensagem que se amolda a uma mensagem que você estivesse lendo no Antigo Testamento de sua Bíblia, ao passo que a partir do 39º capítulo, melhor dizendo, do 40º até o 66º, ou seja, do 40 até o 66, temos 27 capítulos que se encaixam com um aspecto mais evangélico, no sentido dos evangelhos, dos 4 primeiros evangelhos, porque a partir do capítulo 40 de Isaías, começa a mensagem pregando o Salvador, pregando a vinda do Salvador. No capítulo 53 é o clímax, que fala do servo sofredor, que é Jesus. Então, Isaías 40, ele fala já de uma mensagem mais neotestamentária, e ela se encaixa perfeitamente, como foi colocado pelo evangelista Mateus, na visão de que João Batista era o cumpridor dessa promessa, porque ele era uma voz que clamava no deserto, ele é aquele que falava, é aquele que pregava. Porque uma voz que clama no deserto é uma contradição. Onde se deve pregar para encontrar as pessoas? Onde as pessoas estão. Mas ele pregava no deserto, vinha de lugares ermos, vinha de local inóspito. Talvez até a gente podia fazer aqui um aprofundamento, né? Dentro do conceito bíblico, de que deserto sendo uma condição de pecado, a voz que clama no meio do pecado é a voz de salvação. Nós estamos aqui hoje no centro de Piracicaba pregando no meio das pessoas nessa pandemia a salvação, anunciando a volta de Jesus. Então João Batista foi aqui colocado, irmãos, ele foi colocado aqui como uma mensagem de retidão e correção de visões distorcidas, anunciando a primeira vinda do Messias. Veja então que existe um paralelo muito forte, que você começa a pensar em nome de Jesus, que você hoje está aqui para ser como João Batista, como pessoa e como igreja. Nós estamos pregando agora a segunda vinda, porque a primeira já houve. Então, nesse sentido, João Batista, ele era realmente uma pessoa que pregava aquilo que precisávamos ouvir. Então, volte comigo aqui agora a Bíblia, em Lucas capítulo 3, versículo 3 a 18. Eu quero ler com vocês. Lucas capítulo 3, versículos 3 a 18. Perceba que nós vamos trabalhar aqui os evangelhos de Mateus, Lucas e João, tá bom? Vamos aqui ver os diferentes ângulos na visão dos evangelistas sobre João Batista. Acompanhe comigo então, Lucas 3:3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão,
pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías. Olha aí, mencionando Isaías novamente. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Que pregação profunda e difícil de ser dita, hein? Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, repartam com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: a nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Versículo 15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todo no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Que coisa! João Batista pregava a vinda do Messias, mas ele fazia uma mensagem com verdade, profunda, porém com misericórdia, mas com advertências severas. Esse é o âmago, essa é, na verdade, o alvo da mensagem do Batista, do João Batista. A multidão precisava ouvir sobre justiça, sobre pecado, sobre juízo, mas nunca tinham ouvido uma mensagem desta índole. Nunca tinham ouvido nada nessa envergadura, nessa profundidade. Ninguém chamava o pecado pelo nome nos tempos de João Batista. Ninguém entendia mais o que era ser religioso. Ninguém conhecia sequer a Deus e o caráter de Deus. João Batista veio para preparar o caminho. Quando ele é como preparador do caminho, ele veio como um batedor, aquele que abriu uma picada na mata com o seu facão, aquele que foi preparando o trilho para que depois uma rodovia de bênçãos fosse aberta, que era a vinda de Jesus que nós conhecemos hoje. O mundo vivia trevas espirituais, o mundo tinha uma falsa concepção de Deus, o mundo estava distante de Deus. Como poderiam receber a Jesus? Por isso que Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele não deixará de comunicar ao mundo a volta de Jesus. E pasmem, como que vamos anunciar? Eu não tenho dúvidas que Deus tem a solução para tudo. Não é apenas a mídia, que é uma bênção que nós fazemos hoje. Às vezes eu estou falando para amigos aqui que estão até fora do Brasil, ou pessoas que vão assistir mais tarde esse tipo de transmissão. Mas Deus não precisa de internet 5G para que as coisas funcionem. Não. Deus, queridos, Deus vai fazer a sua obra e vai preparar e vai abrir esse caminho para que a mensagem de Deus, para que as coisas de Deus cheguem aos ouvidos e transformem o coração das pessoas. E não vai ser uma mensagem água com açúcar. Não vai ser uma mensagem meia boca, desculpa a expressão. Não vai ser uma mensagem falsa. Não. Deus não mistura água, luz e trevas, ou aquela mistura água com óleo. Não. Deus é puro, sua mensagem é densa, é verdadeira. A mensagem de João Batista, por incrível que pareça, porque diz o texto: assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho do povo, no versículo 18. Ou seja, aqui é um resumo do que ele pregava, mas ele era cativante porque não era ele, era Deus que estava por trás. Meu amigo e minha amiga, se você hoje veio e fala assim: Humberto, parabéns pelo sermão, eu prefiro que você não fale parabéns pelo sermão. Louvado seja Deus pela mensagem trazida. O importante é olhar para a mensagem, não para o mensageiro. Não importa quem fale, quem esteja aqui. Você está com a sua televisão ligada, você veio aqui até o Espaço Novo Tempo, você não veio ver uma pessoa, você veio ouvir a palavra do Senhor, que um pecador, um ignóbil,
um ser que não vale nada vai falar alguma coisa de Deus. E é assim que funciona para quem canta, para quem prega, para quem ora, porque nós não somos nada. Como cantamos nas mãos do oleiro, nós somos o quê? Nós somos o quê? Transformados, nós somos pó, nós somos barro, nós não somos nada. João Batista, então, na sua simplicidade, ele tinha uma indumentária e uma característica fisionômica para chocar com a hipocrisia das pessoas de sua época. Era mesmo para chocar. Às vezes nós gostamos daquelas pessoas simples que aparecem na mídia e pregam verdades relevantes. Infelizmente, 99,9% desses são oportunistas ou estão querendo levar alguma vantagem. Poucos, na verdade, se levantam e são assim. Quando eu falo 99,9% é porque sempre tem alguém que realmente vive o que fala, tá bom? Sempre tem alguém que vive o que fala. Por isso que eu não quero aqui ser um julgador e fazer uma tábula rasa e achar que ninguém faz certo. Não, tem gente sim que vive o que fala. Tem gente que quando fala que vive o que fala. Isso é admirável. E eu tenho certeza que Deus está por trás de muitas pessoas assim. Bom, a mensagem de João Batista, a pregação de João Batista, era uma pregação contra uma religiosidade ética, sim. Contra uma religiosidade cultural, sim. Política, humanizada e mundanizada. Ele pregava, sim, e trazendo para os nossos dias, João Batista, ele pregava a verdade bíblica, a verdade que está aqui, na palavra de Deus. Eu estou olhando só para a câmera da frente, vou ficar só nessa câmera para não causar problemas para os nossos amigos da transmissão, mas olho para aquela também. Mas a palavra de Deus, ela vai contra uma religião cultural, ética, política, humanizada ou mundanizada. Como assim? Parece que você está indo contra a igreja, Humberto, contra a Bíblia? Não. Nas minhas reflexões, queridos, uma religião ética é aquela religião que os valores são comuns a todos. Existe um padrão de norma em que todos aceitam, sem avançar em pontos de vista que possam ofender a opinião pessoal alheia. A ética hoje tem sido trabalhada e tem sido introduzida até nos nossos meios cristãos, de forma em que o assim diz o Senhor, ele é confrontado com a ética pessoal, com as posições individuais. Quando você fala de ética, você se contrapõe à moral. E quando você estuda direito, por exemplo, você diferencia moral e direito, por exemplo. Né? Você diferencia a moral e o direito. É legal, por exemplo, fazer o aborto, infelizmente, até o 3º mês de gestação. Se você quer fazer, pode fazer hoje, já está liberado. Mas isso não é moral. Ok? Hoje, agora a polêmica. Eu estou em liberdade religiosa. Não tem problema algum, não é preconceito. O casamento entre 2 seres humanos, não importa o sexo, é um casamento. É legal. Jurisprudencialmente, legalmente falando. Aliás, nenhuma lei fala de casamento do mesmo sexo, tá bom? A lei ainda está com a sua gramática falando de um homem e mulher. Os homens, na interpretação chamada mutação constitucional, fizeram então uma releitura do texto, então onde se diz homem e mulher, leia esses seres humanos, ok? Então, legalmente, o casamento homossexual é perfeito, com direitos iguais. Moralmente, pela Bíblia, não é correto. Veja então que a ética, ela entra em vários aspectos, né, que às vezes nós que trabalhamos às vezes com um pouco de direito, um pouco de lei, nós percebemos assim que precisamos nos distanciar e naquilo que dá para andar junto, andamos. O que não dá, não podemos fazê-lo. João Batista era assim. Justiça própria faz parte da religião ética. A autoconfiança, o relativismo das verdades. Não, cada um tem a sua verdade. Não podemos, né? Não podemos ir contra a verdade do outro. Cada um é um Deus. Oh, essa mensagem aqui em Gênesis 3:4 já tinha sido anunciada pelo diabo. Vocês serão como deuses. Vocês terão opinião própria, soberania no mundo, no universo. Serão como deuses. Gênesis 3:4 foi assim, na primeira tentação ao casal edênico. Vocês terão a sua opinião própria, o relativismo, tudo que vocês pensam, é o que vocês pensarem está certinho. Deus os está criando numa redoma de vidro. Deus os está criando com cabreços, bridões, atrelados a cordas, cadeias de ferro. Isso não é a liberdade que esse Deus prometeu. Por isso que você tem a sua ética. Você vai crescer, você vai entender o que você é. Essa é a religião ética. Essa é a ética da sociedade. A criança não nasce menino e menina, nasce um ser humano pequeno. Se ele vai ser menino ou menina, opções sexuais, ele tem que escolher sozinho. Isso é uma anátema, uma maldição. Isso não é bíblico, ok? E essa religião ética, então, ela estava permeando já o mundo nos tempos de João Batista. Por quê?
porque não se chamava mais o pecado pelo nome, havia falsidade nos líderes religiosos, a má compreensão quanto ao caráter de Deus. Então, a humanidade vivia, na época já de João Batista, uma religião formal, que é o que mais ou menos as pessoas veem mesmo. Você vê uma bela igreja central aqui na Igreja Católica, uma igreja católica aqui no centro, aqui na praça. Aquela construção suntuosa. Você vai até o Vaticano, aquela coisa poderosíssima. Aquilo desperta mais temor pela construção, pelas obras de arte, pelas imagens, do que muitas vezes aquilo que Deus quer que seja feito. E aí tem outra discussão, que não é o objetivo desta manhã, desse momento, mas a religião formal, ela também se apega à ética. Porque é muito gostoso, eu penso assim. Vivemos essa crise na igreja também. Crise de liderança. Pastor, ancião, quer falar alguma coisa? Não, as pessoas pensam assim, pensam. João Batista, ele falava exatamente assim, quem pensa assim e quer ser relativista vai ter problema, porque só existe um caminho para ser seguido, só existe uma forma de você chegar à conclusão. Então, as pessoas da ética querem uma religião sem regras, sabe? Sem conceitos. E Satanás, então, trabalha essas duas coisas na história. Vezes ele trabalha a religião formal opressora, vezes ele trabalha a religião liberal. E Satanás está por trás das duas situações. Nesses extremos, o diabo consegue tirar de você o foco, que é Cristo, o Deus do equilíbrio, o Deus que quer que você seja realmente feliz, mas dentro dos padrões que Ele determinou na sua santa palavra. Eu falei também que João Batista combatia a religião cultural. Sim, a religião cultural. Israel se acostumou em ser Israel. Você se acostuma às vezes a ser adventista, isso é péssimo. Você se acostuma a vir à igreja porque é o seu horário. Você se acostuma a sentar na igreja naquele banco. Isso é péssimo. E as pessoas falam assim, ele está acostumado. O duro é quando a gente se acostuma nisso e a gente não cresce mais, não desenvolve. E principalmente na religião cultural, os elementos religiosos e sociais se misturam e se esvazia totalmente a fé, a dependência de Deus. Eu gosto de ver muitas vezes vídeos em Israel, por cultura, por conhecimento, assim. A gente vê, por exemplo, que Israel hoje tem pelo menos 3 vertentes. Você tem o judeu, que ele é o judeu porque no sangue mesmo, de origem judaica. Você tem o judeu que pratica o judaísmo. Você tem o israelense que nasceu em Israel ali, é do Estado de Israel. E nenhuma dessas 3 situações é a religião que João Batista pregava, porque ele falou mesmo para os fariseus, naquele momento que ele fala raça de víboras, ele não está falando para as multidões. Algumas pessoas têm que entender que isso em Mateus explica. Lucas não resume, não explica isso, ele fala de forma resumida. Mas ele chama de raça de víboras as perguntas capciosas dos líderes religiosos, que vinham no meio das pessoas, vamos fazer parte. Porque o político, aquele que é político no sentido mais amplo, no sentido pejorativo, é aquele que vai se valer das oportunidades para ficar bem com todo mundo. Dentro da igreja, ele estava roubando aquele fariseu, aquele sacerdote, estava sendo opressor, mas quando ele viu um profeta e estava chamando as multidões, eu vou junto com eles, eu vou ali participar. Por isso que ele era uma raça de víboras. Por quê? Porque ele é político. É o que acontece. Assim foi, por exemplo, quando o povo saiu do Egito. Muitos infelizmente, acompanharam os israelitas e deram trabalho para os israelitas no êxodo, porque não eram convertidos. E viram oportunidade e foram juntos, mas não eram convertidos. Então, uma religião cultural, baseada naquilo que, por hereditariedade eu frequento essa igreja, porque eu sou crente, porque minha família está na 15ª geração, sei lá. Não. Você tem que ter uma experiência pessoal com Deus, de forma que não importa a sua raça, sua origem, sua cor, sua etnia, você fala assim, agora eu sou uma nova criatura, eu vou ser uma pessoa diferente. Isso era muito importante para quebrar os preconceitos que estavam sendo pregados e era impossível, essa não era a religião de Deus. E aí vem a questão política. A questão política tem um sentido pejorativo aqui, e não quero aqui limitar a questão política, da política como nós conhecemos nos nossos dias. Nos tempos de Jesus, a política era baseada nas monarquias opressoras, então era monarquia, não existia eleições, coisas do tipo, mas a política, no sentido aqui que nós podemos tirar, é que Jesus sempre falou, o que é de César, o que é do Estado, não se misturam com as coisas do reino de Deus. Não usamos igreja, não usamos a religião para os interesses políticos. E, historicamente, João Batista estava tão correto que as monarquias judaicas do Antigo Testamento, elas misturavam política e religião, cometiam absurdos, e isso estava errado. As teocracias
islâmicas, por exemplo, no nosso mundo atual, ou até de uns séculos atrás. Você vê como funcionam, por exemplo, em nome da religião. Pessoas se explodem, pessoas matam, pessoas cometem abusos. As teocracias islâmicas, por exemplo. Historicamente, por exemplo, a própria Igreja Católica, quando ela colocava e tirava reis. Na história, eu não estou falando nada aqui de diferente, abra uma enciclopédia, entre no Google e você verá, por exemplo, como que a sociedade, os reis, era dirigida politicamente pela Igreja Católica. E isso daí, João Batista e Deus nunca aprovou esse tipo de coisa. Nos tempos modernos, os neoprotestantes, ou mesmo evangélicos tradicionais, se misturando com política. E aí vem aquela discussão que a gente perde tempo, a esquerda, a direita, nenhuma das duas presta, essa é a verdade, nenhuma das duas presta. Isso não deve ser discutido dentro da igreja. A gente deve só simplesmente ter dentro da igreja valores e princípios que nunca nos distanciem da palavra de Deus, mas que nos distanciem daquela mistura. Gente, nós temos que nos afastar dessa política, dessa prática nojenta, que não é só a política no mundo, mas a prática nojenta em que nós não somos sim, sim, não, não. Você está numa comunidade religiosa, uma pessoa fala uma coisa para você, você fala uma coisa. Está com outro, você muda. Deus não suporta, é odioso esse tipo de comportamento. Odioso. O cristão é aquele que diz sim, sim, não, não. Ele paga, mesmo se não estiver devendo. Ele paga 2 vezes, muitas vezes, para evitar a injustiça, mas porque ele visa sempre a salvação no reino de Deus. Essas coisas são de se pensar. E isso estava na mensagem de João Batista. Sim. Você veja, por exemplo, na questão social, como que a sociedade judaica foi criada no trato dos pobres, no trato entre os irmãos. As pessoas falam assim, e até isso é preconceito. Judeu pede dinheiro, judeu faz isso. Não, 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 isso não é bíblico. A Bíblia não criou esse tipo de coisa. Esses hábitos são de pessoas que querem viver assim. A prosperidade não tem nada a ver com opressão em cima do outro. Se a sua família é próspera, agradeça a Deus se você é honesto e justo, porque você seguiu os princípios de Deus. Mas nunca fazendo em conchavos ou tirando de um para dar para o outro, ou fazendo coisas erradas. A religião humanizada, que eu usei uma palavra equivocada de propósito. Não é uma religião humanizada, tem que ser humanizada a religião. Mas eu quis dizer assim no sentido do humanismo. Agora dá para entender melhor. No sentido do humanismo. O antropocentrismo. Naquele tempo já existia também. Não foram só com os filósofos iluministas, no período das luzes, em que eles inspiraram os outros povos, até Revolução Francesa, Revolução Norte-Americana, a trazerem uma nova concepção de democracia, de mundo novo. Não, 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 não. No tempo de João Batista também, o antropocentrismo já estava. Satanás sempre teve essas ideias, que depois ele sempre pega e reaquece no forno e serve para a humanidade. Quando uma geração vai embora e nasce uma outra, o diabo tem sempre uma oportunidade para de novo representar as velhas e vetustas, as empoeiradas, mas perigosas ideias que contrapõem-se ao plano de Deus. É por isso que temos que pregar todo o evangelho constantemente, porque uma geração que se foi já recebeu a mensagem e a que vem agora precisa ser alertada. Lembra-se da história das monarquias hebraicas, Entravam reis bons, subia o povo à prosperidade. Reis ruins, tudo se afundava. Essas situações são importantes para entendermos que aquilo que é focado na experiência humana, e aí mistura-se com ética, mistura-se com relativismo, essa extrema humanização da religiosidade faz com que você não precise mais de um Salvador. Faz com que você não precise mais de Deus, que você acredite simplesmente em valores que estão aí também muito midiaticamente sendo colocados. Resiliência, capacidade, superação, isso tudo é muito importante. E eu acredito nisso, eu acredito que a fé traz isso na gente. Eu acredito que resiliência, superação, pensamentos positivos, tudo isso está relacionado com o mecanismo da fé. Mas o elemento pernicioso disso é quando você prega e faz de cada um, e sem perceber, um deusinho em potencial. E aí você não apresenta mais Jesus, Jesus sai do foco, do centro de tais pessoas. Uma religião mundanizada ou secularizada é o verdadeiro escárnio da fé. Uma religião que choca até os céticos. É verdade, sim. Os agnósticos, quando vêm, por exemplo, falam assim, o que é isso? Que tipo de coisa? E aí você pode ver, por exemplo, absurdos religiosos nos nossos dias. Absurdos religiosos. Queridos, João Batista era cheio do Espírito Santo, mas ele não chocava os céticos, os incrédulos. Pelo contrário, ele os cativava porque a sua palavra era
sabe, temperada com o Espírito Santo, mas ele não fazia aqueles absurdos que as pessoas fazem midiaticamente falando, que aquilo é o Espírito Santo, pessoas tombando, pessoas dando cheques, pessoas fazendo coisas absurdas, como bênçãos com baldes de água, lavagem cerebral, músicas esquisitas. Isso é o escárnio da fé. João Batista também não falou assim que a gente deve ser assim tão, sabe, tão aberrante, ou seja, em nenhuma forma aberrante. Jesus não era aberrante na sua forma de cultuar ao Pai, na forma de ensinar as pessoas. Então, nós não devemos confundir esse tipo de coisa e não devemos praticar, porque isso realmente, sabe, é um descrédito na palavra de Deus. Temos que nos distanciar daquilo que aponta para o eu, naquilo que é político pernicioso. Satanás adora fazer política, irmãos. O céu levou 1/3 dos anjos, porque Satanás foi político no céu. Ele fez esse tipo de coisa no céu. Isso não é a pregação de João Batista. A pregação de João Batista é uma pregação que agora entra no cerne da questão. Lucas 3, versículo 3, Lucas capítulo 3 de novo, de 3 a 18, nós já lemos. Eu quero só comentar com vocês. Ele falou então para os eclesiásticos: vocês são raças de víboras. Mas as pessoas que ouviram a pregação do Batista, elas começaram a ficar assim, preocupadas, porque Deus tem pessoas sinceras em todos os locais. Não pense muitas vezes, queridos, quando você fala uma verdade que possa doer muito, que essa verdade vai ser uma verdade intragável e você vai perder um amigo. Não, não pense dessa forma, nunca faça isso, porque muitas vezes Deus está falando para você, diga, e na Bíblia consta essa expressão, insta, seja oportuno ou não, muitas vezes. Queridos, João Batista começou a pregar para as pessoas e essa mensagem, ela fazia com que as pessoas fossem despertadas do reino de Deus. E nesse despertamento do reino de Deus, elas começaram a fazer aquela pergunta: o que eu devo fazer? Essa é uma das perguntas mais lindas quando a gente estuda a palavra de Deus com as pessoas. É assim que eu percebo quando o estudo bíblico frutifica e criam raízes, sabe, raiz de figueira, aquela raiz de eucalipto profunda, aquela raiz assim que não vai se abalar. É fantástico, você estuda a Bíblia com a pessoa e quando a pessoa começa a perceber pela sua maneira de você se vestir, pela sua fala, pelo que você come, pelo que você vê, e aí ele vê que na sua vida tem verdade baseada na palavra que você vive, o que prega, a pessoa daqui a pouco ela começa a mudar a sua indumentária e aquele padrão cristão de vida cristã que a gente deve ter, infelizmente alguns estão se perdendo, e a pessoa fala assim, eu não vou fazer mais aquilo. Daí as pessoas também depois, quando tem alguma dúvida, perguntam, Humberto, como é que eu faço com relação ao culto do pôr do sol? E em nenhum momento a pessoa fala assim, estou ofendido com esse estudo bíblico. Você já viu alguém no estudo bíblico falar isso? Nunca vi. Eu já tive pessoas assim, infelizmente. Mas a pessoa estava com outra proposta no estudo bíblico. E pode acontecer. Nem todos com quem você vai falar de Deus vão te receber de braços abertos, tá bom? Vão bater a porta na sua cara, ou vão cortar os laços de amizades ou até afetivos com você. Mas você não é uma pessoa que causa divisão no mundo. Divisão, porque a palavra traz, não é ocasionada pelos servos de Deus, mas é a palavra que provoca a pessoa escolhe ser divisionária, separar-se, ok? João Batista, quando pregava, ele incitava as pessoas a viverem a teoria e a prática. Isso é uma coisa muito bonita entre pensar, fazer, sentir. Olha só, isso parece psicológico, mas isso é fé e obras. João Batista despertava a fé nas pessoas e elas perguntavam, e que obra devo fazer? E João Batista então colocava como que num círculo vicioso, que o que você faz de dentro para fora, deve ser praticado também de fora para dentro. Eu não gosto de fazer trabalho missionário. Comece a fazer que você vai gostar. Eu não gosto de cumprimentar as pessoas. Comece a ser mais afetuoso, que você vai começar a despertar o amor dentro de você, que talvez você não tenha sido criado na sua vida. Eu não sei falar bom dia. Aprenda. A partir do momento que nós fazemos, nós vamos assimilar e fazer com que o nosso cérebro, o nosso ser, se torne, familiarizado com essa situação. Esse trabalho de João Batista foi o que levou as pessoas a entenderem que eles não estavam sendo condenados, eles estavam sendo despertados para não caírem no mesmo erro, para mudarem de vida. Ou seja, a mensagem dele era uma mensagem de salvação. Salvação, irmãos, ela tem 3 nuances bem distintas. E nós estudamos muito bem aqui nessa igreja. Salvação, você tem o momento da justificação. Você aceita Jesus como seu Salvador. Mas você, quando aceita Jesus, você tem então, você é tirado do mundo quando você é salvo na justificação. Primeira etapa da santificação, entendeu?
Então, quando você é justificado, você é tirado do mundo. Quando você é santificado, que é um outro termo, veja, não é um termo para diferenciar pessoas A, B ou C, mas santificação é um fenômeno reconhecido teologicamente em que agora você começa a praticar aquilo que você começou a ser justificado. Então você é justificado por Jesus, agora você começa a desenvolver obras dessa justificação. E nessas obras você também é transformado, santificação. Nesse momento, digamos que antes Deus tirou você do mundo e agora Deus começa a tirar coisas do mundo que estão dentro de você ainda. Na justificação, Deus tira você do mundo. E na santificação, Deus está agora tirando coisas do mundo dentro de você, para preparar para a terceira fase da sua salvação, que é a glorificação, quando Jesus voltar. Portanto que a fé e a obra andam juntas. É impossível ser cristão e não ser missionário no reino dos céus, o Sr. White fala. É impossível você ser cristão e não falar de Jesus para as pessoas. Não existe cristão agente secreto. Não existe. Então João colocou tudo no seu devido lugar. Ele não criticou a Bíblia, não criticou a doutrina, como alguns fazem. Ele não criticou a igreja de Deus, a igreja espiritual. Mas ele criticou o modus operandi, o modo de agir das pessoas, através de uma mensagem, queridos. Através de uma mensagem completa, olha só, presente, relevante, compreensível a todos e com amor. Olha que coisa linda. Uma mensagem completa. O que é uma mensagem completa? Tudo que está na Bíblia sem omissões. Ele ensinava completo. Presente. Hoje é o dia da salvação. Ele não fala para as pessoas assim, quando vocês quiserem, podem vir que nós estamos esperando para batizar. Não, ele fala assim, é hoje. Falta às vezes isso em nossas falas. Relevante. Qual a verdadeira necessidade dos seus ouvintes? Como que nós hoje pregamos o evangelho para as pessoas? Estamos trazendo uma mensagem relevante? Compreensível. Deus é luz. E acho que quando fala que Deus é luz, a sua mensagem deve ser de uma clareza também sem igual. Mensagem compreensível. Sem palavras difíceis. Sem muitas elucubrações, ficar falando, ficar demonstrando o doutor A, a pessoa B, ou sabe, hoje tem existem coisas às vezes que eu não gosto muito. Vem um pregador, às vezes assim, às vezes um pastor, tem doutorado, mestrado, isso aqui. Isso serve para quê? Serve para quê? Está gravando, né, Celso? Vai ser a última vez que eu vou pregar, porque com isso daí eu vou ser demitido. Mas para que serve isso? Doutor, não sei o quê, para que isso? Me falem para quê? Por isso que o João Batista, ele era o quê? Uma contradição total, para quebrar realmente os orgulhosos do seu tempo. Será que a gente não precisa um pouco disso também? Tem muita gente que gosta de ser bajulada em púlpitos, né? Seja se pregando, cantando, gosta de ser bajulada nas mídias. E com essa onda aí de youtubers e outras coisas, as mensagens não estão sendo mais relevantes, estão sendo mais focadas na pessoa, com esses seguidores de profetas falsos, muitas vezes. Irmãos, a mensagem de João Batista é atual. Amor. Amor não é sentimentalismo barato. É chamado em Colossenses como o vínculo da perfeição, o combustível da verdadeira pregação. Falar com amor não é deixar de falar com pouca eloquência. Não é falar baixinho, falar com amor. É falar duro, falar alto. É louvar a Deus também. Isso é falar com amor. Eu tenho certeza que João Batista tinha uma caixa torácica bem forte. E ele falava com recursos que até os anjos ajudavam ele. Mas ele pregava o reino de Deus. E ele pregava também as consequências da negligência, mostrando que Deus está às portas. Essa mensagem de João Batista é uma mensagem que precisamos ter hoje em nossa vida e levar adiante as pessoas. Um sermão que não incomoda e que não nos leve a uma ação, a uma resposta, é um sermão que falhou em seu propósito. É o que eu chamo de sermões água com açúcar, sermões bajulativos, sermões que são como alimentos de prateleira, tipo junk food, fast food, aquilo que não faz bem para a saúde espiritual. Esses não são sermões que Deus não quer que sejam pregados mais. E a pergunta das pessoas, o tempo já está caminhando para o final, vamos caminhando para o final, e a pergunta das pessoas foi bem relevante. O que devemos fazer, por exemplo? Olha só, capítulo Lucas 3, versículo 10, falava assim, o que devemos fazer, por exemplo? Isso são as multidões. Jesus falou assim, reparta comida e reparta roupa. Não é um evangelho socialista, não é um evangelho comunista, não é um evangelho social. Tire esses conceitos, por favor. É evangelho contra o egoísmo, que é o meu.
Tem muita gente hoje que acumula muita coisa e não divide. Ele falou assim, olha, vocês têm que aprender a dividir mais. E ele era o exemplo clássico, né? Porque ele era pobre, vivia no deserto. Ele falava assim, às vezes você vai perder o céu porque você é muito egoísta. É assim. Nós temos que tomar muito cuidado. Da mesma forma, ele tratou com muito amor e carinho os publicanos, que falavam assim, o que devemos fazer, mestre? Publicano era uma raça odiada pelos judeus. Eles cobravam impostos para os romanos, ganhavam nas suas propinas, não era gente fácil, eram corruptos, pior que aquela moçada do Rio de Janeiro, pior. Estava moçada de Janeiro porque eu digo a política do Rio de Janeiro, tá bom? Não dos cariocas que eu gosto, né? Tem irmãos aqui que são do Rio, puxa vida, mas aqueles políticos lá que são um mau exemplo, Brasília. Você já pensou você pregando para os mais de 500 deputados e mais de 80 senadores do Brasil e pregando para eles assim, olha, façam o que é certo, não cobrem nada errado, mas com amor? João Batista chegou nesse nível. E para os soldados, não eram soldados romanos, basicamente talvez tenham sido soldados do templo, mas poderiam ver soldados romanos também. Por quê? Com o poder que eles tinham da lança, da espada e do escudo, eles oprimiam as pessoas os extorquindo. E ele falou assim, não peça nada mais do que você já recebe, você tem um soldo para isso. Então João Batista, ele trazia uma mensagem que ele despertou nas pessoas os seus pecados específicos. Uma pregação relevante é aquela que faz com que você fale assim, bom, eu vou parar de vou parar de beber. Isso não está me levando a nada. Eu vou parar de roubar. Às vezes você tem pessoas nas cadeias que saem de lá transformados, sim, e muitos. Latrocida, sabe? Roubo seguido de homicídio. A gente fez coisas horríveis. Mas ele fala assim, Deus tocou e me colocou. Não faz mais. Vou parar de ser mentiroso. Vou ser honesto. Uma coisa mais simples, mas é um pecado também. Vou deixar de roubar Deus nos dízimos e ofertas. Vou ser honesto no Santo Sábado. A mensagem de João Batista levou as pessoas a uma resposta. E essa resposta veio com uma pergunta, o que devemos fazer? Por quê? O reino de Deus já estava fermentando naqueles corações. Agora eles queriam obras. O que eu vou fazer? Vou fazer isto. Eu não sei o que cada um aqui precisa ouvir, eu sei o que eu preciso. E eu peço para Deus, por favor, ó Deus, me lapide, me esmerilhe, sabe? Como um vaso nas mãos do oleiro, como nós cantamos. Preciso, Deus, por favor, preciso. João pregou com exemplo e fervor a vinda do desejado de todas as nações, que chegaram até a confundi-lo com Jesus. E falou assim, eu não sou Jesus. Eu batizo com água, água também é purificadora, mas aqui ele vai trazer água e fogo. Que fogo significa muitos aspectos, significa o Espírito Santo, significa também o juízo vindouro, significa também uma purificação máxima, que o fogo é o maior purificador, mais do que a própria água. Então tem várias acepções com relação ao fogo, que somente Jesus Cristo poderia trazê-lo. João Batista pregava, sabe, e inspira-nos hoje como igreja, como pessoa. E sabe o que é interessante? Irmãos que assistem, irmãos que estão aqui presentes, ele era cheio do Espírito Santo, mas segundo João capítulo 10, 41, ele nunca fez nenhum milagre. Irmão, irmã, se você, meu amigo, minha amiga, tem procurado uma igreja que tenha milagres, você vai se dar mal, porque a pregação verdadeira não está no milagre, está no conteúdo da mensagem. São João capítulo 10, 41, João nunca realizou nenhum milagre. Nenhum milagre. E ele era cheio do Espírito Santo desde o batismo? Não. Desde a barriga de Isabel, sua mãe. Isso é para mostrar que Deus precisa realmente de pessoas convertidas e que o mundo, não como o mundo quer, mas como que Deus quer, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Ter o Espírito Santo, palavras finais, é importantíssimo. Se nós não tivermos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos leva a compreender toda a palavra de Deus e todas as coisas de Deus, toda a vontade de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Se nós não temos o Espírito Santo em nossa vida, esqueça. Você não está fazendo uma mensagem relevante. Você pode, muitas vezes, ter performances. Pode fazer coisas muito lindas. Pode ler muitos livros por aí. Tem muita gente aí, às vezes, dentro da igreja também, dentro da nossa igreja, fazendo isso. Está lendo muita coisa. Está lendo muita junk food, muito fast food espiritual. Está lendo muita coisa de internet. E fica trazendo conteúdos fantásticos. Mas não é o que Deus quer. E o Espírito Santo está por trás porque esse conteúdo ele é acompanhado agora de comportamento. Humildade. Falta muita humildade no ser humano. E nós precisamos disso. Humildade não é andar de chinelão, não andar igual um hippie por aí, tá bom? Não é viver numa comunidade e agora compartilhar roupa, viu? Pode parar com isso.
Eu já fui assim e gostava, só que não impactava e não era relevante naquele momento. Mas humildade significa também isso. Cristão que gosta de dinheiro, tem problema. Mas humildade aqui também é humildade no saber ouvir, no lidar com as pessoas. Respeitar os mais velhos, respeitar os mais novos. Humildade, como Jesus teve, em ser blasfemado perante Pôncio Pilatos, ficou quieto. Fidelidade a Deus. Fidelidade é uma coisa também que falta hoje. As pessoas vão atrás de igrejas, atrás de mensagens espirituais que tragam conteúdo em que lhes agrade. Agora, quando você ouve uma mensagem que chama você para o arrependimento, para a fidelidade, fala assim, de novo isso? Sim, esse é o caminho para o céu. O caminho para o céu não está onde o dinheiro jorra, está onde as bênçãos são apresentadas, mas no coração. Quarto, verdade nas palavras. Tem muito sofista, que são aqueles filósofos que usam de palavras verdadeiras para falar uma mentira ou esconder uma mentira. E eu quero aqui, queridos, colocar então que a verdade bíblica, a palavra de Deus, e servir o Senhor, servir ao Senhor. Todo aquele que nasce no reino de Deus serve ao Senhor, vive para pregar. E, sabe, não precisa pregar para viver, às vezes tem suas funções, mas vive para pregar nas suas diferentes esferas. O que eu preciso hoje pensar para 2021? Pregar o Evangelho. Viver a vontade de Deus. Com 6 ou 7 que tem aqui, podemos revolucionar o mundo. 12 mudaram o mundo com Jesus. O que nós podemos fazer nas mãos de Deus? A mensagem deve primeiramente incendiar o mensageiro. Você está assim? Você se sente incendiado por Deus? O que você veio buscar essa manhã? O que você está ouvindo nessa mensagem que você quer de Deus? Não se preocupe. Deus vai te responder o que você precisa. Sirva ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, e você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Vamos nesse caminho, meus amigos. Jesus está às portas e Ele vai voltar em breve. Amém. Eu quero aproveitar aqui então, fazer uma oração com vocês. Os que estão aqui conosco, vamos nos colocar em pé. Vamos orar ao Senhor então. Santo Deus e Pai, a história de João Batista ficou registrada nos anais da história bíblica e nos anais da história secular, para mostrar que um homem transformou o mundo porque acreditou na sua palavra, se entregou totalmente a Ti. Ó Deus, inflame os nossos corações, desperta dentro de nós a vontade de sermos pregadores em nossos nichos de influência, em nossos meios, para que possamos trazer a verdade que as pessoas estão ansiando por ouvir. Para que não falemos coisas que sejam agradáveis aos ouvidos, mas sejam relevantes aos corações. Coisas que sejam do agrado do Senhor, para que apreciemos a sua vinda e possamos despertar aqueles cujas sementinhas já estão plantadas a germinarem para a grande colheita do Senhor na sua vinda. Se em alguma coisa temos falhado, Deus, se temos tido uma prática religiosa que se contrapõe à densidade que o Evangelho quer que tenhamos, nesse momento, ó Deus, eu peço em nome de Jesus que venha nos implodir e saímos aqui após essa mensagem diferentes e propícios a fazermos aquilo que o Senhor fala para nós. Abra os nossos ouvidos para que sejamos como João Batista, em nossa casa, com nossos filhos, os maridos com suas esposas, esposas com os maridos, nas nossas relações comerciais, de trabalho, escola, dentro da própria igreja, a fim que possamos mostrar a grandiosidade que é a obra do Espírito Santo em nossa vida. As obras, o fruto do Espírito, mostrando que nós somos uma carta viva em que o Evangelho está em nosso viver. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. A Ti dou honra e toda a glória. Nos despedimos em Teu amor, pedimos que acompanhe cada um de volta aos seus lares, bem como aqueles que estão aqui assistindo em seus lares, para que sejam abençoados e despertados. Em nome de Jesus. Amém.